Aline. Ok, já estamos gravando. Aline, contigo. Ah, é comigo? O pessoal já sabe que hoje, né, nós teríamos uma roda de conversa, né? Até eu comentei com o pessoal, até para eles acreditarem que o cirandar realmente existe, tá? Que eu não inventei com a Berê, né? O cirandar para fazer algum movimento de encontro na escola existe. A gente também vivenciou, teve a oportunidade de vivenciar com as colegas, né? Com a Elisângela, com a Marlise, a Paola, no Íbero, também essa vivência, né? Do coletivo, a presença muito potente da educação básica, né, que é importante a gente destacar, né, essa presença forte que teve no Íbero. E aí a Aline vai trazer, né, contar um pouco dessa historinha, né? A historinha não, é uma bela e uma rica história do cirandar, como surgiu e hoje o que é e os movimentos que emergiram e que fez com que o cirandar hoje seja, né, a nível internacional, porque realmente se tornou, né, um coletivo muito grande. E aí vou deixar, obviamente, para a Aline, que ela vivenciou, construiu e faz o cirandar e faz esse movimento muito rico que a gente também está vivendo agora na nossa escola. Então, Aline, é contigo. Muito obrigada, Isabel. Muito obrigada, Isabel, a Berenice, a todas as professoras. Somos todas mulheres. Que lindo nessa manhã. Quando a Isabel me convidou para essa conversa, e é uma conversa, né? Eu pensei que coisa mais maravilhosa no decorrer da história da Rede Cirandar aconteceu o que está acontecendo, né? O cirandar numa escola, né? O cirandar, a rede cirandar tendo esses nós, né? Porque toda a rede ela é constituída de pessoas, né? Na perspectiva que a gente acredita. Então é muito lindo porque eu vejo aqui a Júlia, eu vejo a Isabel, uma das primeiras cirandeiras, né? Que chegou conosco e que todo ano estavam lá, que iam a Rio Grande. Não sei se tem mais alguma que estava, não lembro. A Marlice também já esteve, né, Marlice, em Rio Grande ou não? Sim, sim, no começo do cirandar, que era pela escola estadual, né? E aí nós tínhamos um grupo da escola que ia participar do cirandar em Rio Grande. Lá no começo, né, Marlice? Isso. Em 2012 iniciamos. Não sei quando que tu chegaste. Não, eu participei em 2012 e 2013, foi 2 segmentos do cirandar. E aí depois eu nem tive mais acesso a link, essas coisas assim, não, porque é a escola que disponibilizava para nós, né? E aí depois eu não tive mais o contato, aí eu recebi o contato com a professora Isabel, né? Que é da nossa escola e que é do nosso convívio. E aí retornando ao cirandar. Que coisa boa. É que quando nós iniciamos o cirandar, né, esse projeto, Cirandar Rodas de Investigação na Escola, ele inicia realmente por um pedido, na época da Coordenadoria Regional da Educação, né, das escolas de ensino médio, porque estavam iniciando o seminário integrador, era esse o nome, né, seminário integrado, né? E aí a coordenadoria chega na FURG e diz assim, queremos que façam formação, que nos ensinem a fazer, na época, pesquisa na sala de aula. E Maria do Carmo disse assim, olha, a gente pode fazer uma formação, mas não é bem o movimento da universidade de ensinar, né? Ao contrário, nós, professores, em grupo, em coletivo, aprendemos a partir da nossa própria prática educativa. E nessa época fomos fazer, mas claro, era um pedido da coordenadoria. Então, o Cirandar inicia muito, como a Marlice lembra, muito direcionado por as escolas que estavam presentes ali. Não vou lembrar qual a coordenadoria que é a nossa, eu sou péssima, 18ª, né? 18ª. Então, nós iniciamos assim. E como vocês sabem, tudo que às vezes inicia assim, né? De cima, a gente primeiro teve que desconstruir a ideia de que era a coordenadoria que estava nos levando. Não, nós tínhamos muita vontade de estar trabalhando, né?
um trabalho coletivo. E foi muito bonito o modo como a gente foi buscando construir esse espaço, essa comunidade de professores. Porque, culturalmente, eu diria que a formação de professores, ela vem... Vocês todos sabem, né? Nós sabemos que, culturalmente, o que é a formação de professores para nós, né? Eu diria que a maioria das vezes é uma palestra, um convite, né? Uma aula sobre, não sei, tecnologias na educação. Aí vem um especialista, fala sobre tecnologias da educação, num sábado de manhã. Você sai dessa fala, né, escutando, pensando assim, tá bem, foi só mais uma palestra, né? Ou muitas vezes acontece, dessa vez vamos fazer uma formação com dinâmicas. Ontem eu falava isso no curso que eu estou desenvolvendo aqui, de documentação narrativa, e muitas vezes também vem as dinâmicas, né? Do qual a gente não aguenta mais ter que fazer dinâmica, né? E não conhecemos as pessoas, e a dinâmica é proposta, e eu fico ali naquele lugar que eu não sei bem aonde eu estou. Então, o Cirandar pensava assim, não, nós vamos fazer formação a partir do que a gente já vive, né? Da história que cada professor traz para essa comunidade. E isso é uma desconstrução, eu diria, dos modos como nós, talvez, culturalmente pensamos a formação de professores. Né? E eu penso assim que nesses quantos anos? 15 anos? Já nem sei, 2012? São tantos anos, né? Juntos, apostando nessa formação, não que as outras estejam erradas, uma é pior que a outra, não. São distintas, são singulares, mas estar aqui nessa manhã de sábado, escutar, conversar, pensar a formação a partir dos nossos próprios dilemas, problemas, desafios, alegrias, tristezas. É diferente de eu chegar aqui, passar toda a manhã falando, que eu poderia, de princípios teóricos, tudo, né? Não, vamos conversar, né? Eu acho que o meu convite para essa manhã é que a gente possa conversar, né? A conversar desde o quê? Desde as nossas experiências pedagógicas, que nesse ano, dentro do Cirandar, na escola, é Bernardo essa R agora, eu tento falar a R do espanhol, aí eu tento falar a R do português, agora já não sei mais nada. Arriada. É, né? Não, é que em português... Júlia, tu que é portunhola aí, ajuda ali. Porque a nossa R é aqui, né? Então, se eu vou falar em espanhol, seria arriada. Bom, vocês sabem bem, vocês estão melhor do espanhol do que comigo. Então, quando nós começamos a tecer, né, junto com a Berenice, com todas vocês, um Cirandar na escola, a realização é tão grande, minha e de Maria do Carmo, né, que agora há pouco eu estive a Rio Grande, tomamos um café juntas, e ela dizia assim, Aline, as redes, o Cirandar é uma rede agora, faz parte de um conjunto de redes da América Latina. Então, sim, o Cirandar se internacionalizou, né, como a Isabel fala. Mas só aconteceu isso porque somos um grupo de professores. Não é a Aline, não é a Maria do Carmo, não, é um coletivo que fortaleceu para o Cirandar hoje ter o protagonismo que foi lindo. Estivemos em Salta, daqui a 3 anos vamos realizar esse mesmo encontro no Brasil, acredito que vai ser São Paulo, não sabemos ainda. Então, vamos estar no próximo ano, até o próximo Íbero, buscando nos fortalecer nesses diferentes nós, vamos dizer assim, do Cirandar. Então, a escola de vocês é um nó da rede, né? Aqui em Buenos Aires eu tenho um outro nó da rede, que é um coletivo de professores de língua portuguesa que trabalha na Argentina, a língua portuguesa. Então, nós estamos realizando o mesmo que vocês, que agora a gente vai conversar, a escrita de relatos de experiência, porém aqui é um coletivo todo de professores de língua portuguesa, que vivem na Argentina e que fomentam a língua portuguesa nesse país. Então, é muito bonito, assim, o trabalho que a gente está desenvolvendo, os relatos que estão chegando, né?
Depois vocês me contam, mas eu acho que a gente está mais ou menos no mesmo... Estamos caminhando juntos, pelo que eu conversei com a Isabel. Então, estar nessa manhã entre mulheres, nada... Eu digo que não existe acaso, tá? Essa coisa de dizer assim, olha, que acaso, né? Não existe. Existe algo maior que a gente não sabe explicar, mas ontem à noite eu estava pensando na nossa conversa e me veio um livro. E algo me dizia que a nossa conversa ia ser mulheres. E olha que a Isabel não me falou, né? Isabel não me falou. E ontem eu pensei assim, Cirandar sempre tem um viés muito da estética, né? A estética como aquilo que nos desacelera da vida. Nós, mulheres, eu diria que cada vez mais estamos cansadas. Ontem eu vi no Instagram, mandei para minha irmã. Estamos cansadas de ser mulheres maravilhas, né? Sabe aquelas mulheres? A gente tem que dar conta de tudo, né? Quem é mãe tem que dar conta da casa, da família, lavar a roupa do filho. Então, e somos professoras, e somos investigadoras, e estudamos, e fazemos muito. E ontem à noite eu lembro desse livro para começar a nossa conversa no Cirandar, porque esse livro chama A Ciranda das Mulheres Sábias, que é a escritora que escreveu As Mulheres Correm com os Lobos. Não sei se alguém já leu o livro das Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro muito maior. Esse aqui é o primeiro livro dela, da Clarice Stess. E eu ganhei de uma professora muito linda, que é a professora Inês Bragança, que também trabalha nas redes. E ontem eu seguro esse livro. Eu digo, mas a nossa conversa tem que iniciar com esse livro, porque algo me dizia que estaríamos entre mulheres, né? Viu? Isso é que dizem que as mulheres têm uma intuição muito forte. Uma pena que a gente, às vezes, não tem tempo de escutá-la, né? Mas ontem a minha intuição foi realmente muito boa. Eu fico super agradecida. E nesse livro, ele é tão gostoso, aquela leitura que nos abraça e que nos diz assim, mulher, tá bem, né? Aproveita esse tempo de escrita, aproveita esse tempo que tu pode escrever de ti, que tu pode escrever de ti desde o que tu sente, né? Que é o convite do Cirandar, que é o convite de ter essa ciranda de mulheres. Mulheres aqui, professoras, mulheres sábias, mulheres experientes, de muito tempo de sala de aula, provavelmente, algumas, ou não tanto, não importa, né? A experiência é o que a gente vive. É quando a gente está aberto a viver a experiência, né? E aí, no livro, ela vai trazendo pequenas histórias, é um livro gostoso de ler, porque ela vai trazendo algumas lendas de mulheres sábias. E nos remete muito à sabedoria das nossas avós, das nossas bisavós, né? E dentro dessa... Só vou ler uma parte que eu acho tão lindo, que ela diz assim, preparei a lareira, perfeita para nós. O fogo vai durar a noite inteira. Suficiente para que todas as nossas histórias, dentro de histórias, possam se fazer presente. Então, histórias dentro de histórias. Sem dúvida, uma ocasião especial. Ela vai dizer assim, sem dúvida, uma ocasião especial é qualquer ocasião o qual a alma esteja presente. Então, o desejo nosso, enquanto mulheres, é também desacelerar um pouco, né? Sabemos que temos o que fazer e muito, sempre. Mas que essa ocasião, que essa manhã, né, possa ser inspirado isso. Que uma ocasião especial possa ser qualquer ocasião especial, mas desde que estejamos presentes. E isso é a perspectiva do Cirandar, né? É uma formação de professores desde que estejamos presentes. Porque é a partir das nossas escritas, né? É a partir da escrita de cada um. Não é a partir da Aline, que vem falar de experiência, ou da Isabel, que vai teorizar sobre lá a tese de doutorado. Não. É a partir do que vivemos
e documentamos desde a nossa sala de aula. E que lindo a escola oportunizar esse espaço de ser mais nós mesmos, né? Porque eu diria que muito estamos presos a questões burocráticas mesmo, que faz parte. Mas que espaço nós temos de ter histórias dentro de histórias, né? De poder escutar o outro. Tá bem, talvez o outro eu não concorde muito, e tá tudo certo, a vida é relacional. O campo da narrativa, ela é relacional. Mas agora, se eu me coloco nessa ocasião, dizer assim, é uma ocasião especial. Eu posso aprender com o outro, eu posso talvez não concordar com o outro, e tá tudo bem, mas eu estou disposta a estar presente, né? Então, esse livro é um livro gostoso para nós mulheres, né? Poderíamos fazer um encontro, assim, só para nesse viés do livro, que é o que fazem muitas vezes com o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Alguém já leu esse outro ou não? Não? Já, alguém? Das mulheres que correm com os lobos, sim. Que são lendas também, né? Isso. São lendas, e que eu diria que são livros, como que é mais ou menos o que vamos conversar nessa manhã, são livros que não só faz sentido se a gente está num coletivo para ser lido e conversado, né? Então, aí tem alguns fragmentos que eu fui grifando, né? Viver para que os outros também se inspirem. Tão bonito, né? Tipo, viver para que os outros se inspirem. Se pensar na docência, é muito isso, né? A gente vive a sala de aula, muitas vezes a gente tá cheio de problemas. Quem é que já não passou isso, né? Tá lá, cheio de questões. Mas quando a gente vive a sala de aula, qual é o nosso compromisso principal da docência, né? Dentro da sala de aula? Que nossos alunos se inspirem, né? A serem sujeitos melhores numa sociedade. Esse é o nosso compromisso, eu diria, primeiro, né? Independente da área que a gente ensina, independente do conhecimento científico que a gente traz, eu diria que primeiro é isso. Vivemos para que os outros também se inspirem. Então, nesse movimento, né? Deixo o convite para o livro, ele é pequenininho. Nesse movimento de pensar desde essas reflexões da ciranda de mulheres sábias, e ela vai dizer ser jovem enquanto velha, velha enquanto jovem, né? Tão bonito isso, porque realmente é o conceito de ciranda, né? É estar numa roda em que todos nós possamos aprender com o outro. E o cirandar, se for pensar na história do cirandar que estávamos falando, né, desde quando ele iniciou, resgatei aí a história com o Marlice, a Isabel chegou depois, né, a Isabel e a Júlia chegaram depois. Quando o cirandar, então, vamos dizer assim, toma autonomia de dizer assim, bom, somos um projeto. Na época era um projeto de extensão, e com Maria do Carmo pensamos, não necessitamos de estar vinculada a uma coordenadoria. O que precisamos é um projeto que vai ser feito se os professores chegarem. Quem chegar no cirandar, fazemos cirandar. E foi assim que ele foi se fortalecendo para todas as áreas, né? E um professor trazia o outro. Esse movimento foi muito bonito. Marlice? Não interrompendo tua fala, mas já interrompendo, é uma coisa bem interessante de falar, assim, que os 2 anos que foi direcionado à CRE, 2012, 2013, era comentado na escola, olha, pessoal, quem vai se inscrever, abril, voltamos, aquela coisa toda, com prazos e tal. Depois que não foi direcionado à CRE, eu mesmo não tive mais o contato do cirandar. Assim, a escola em si
como é que eu vou dizer, a divulgação dentro da escola não aconteceu. Claro que, por exemplo, a Isabel, ela está sempre na função de pesquisa, mestrado, doutorado, enfim, ela continuou com esse um vínculo com essas informações. E aí eu só voltei quando eu soube pela Isabel que continuava o Cirandar, mas que dessa forma, em rede. Aí, até quando eu olhei a camiseta, eu disse, eu já tive uma camiseta dessa lá em 2012. E aí eu acho que é uma pena isso, assim, como deixou de ser direcionado à CRE, de não ser divulgado em todas as escolas, claro que deve ser com certeza divulgado no site da FURG e tal, mas eu digo de chamar para dentro da escola o Cirandar, né? E aí, por exemplo, o Bernardo Arriada, o Manuel Vicente, e coloco eu, a gente chegou lá pela Isabel, né? Mas eu fiquei muito feliz de poder retornar para o Cirandar, mas eu tinha perdido totalmente contato disso. E até num determinado momento, para mim, foi um curso que ocorreu em 2012, 2013, com aquela finalidade. E eu acredito que outros colegas também podem ter ficado perdidos nessas, assim. E o tempo passou, né? Então, claro, existem os movimentos para pensar. Isso que a Marlice coloca é muito interessante, porque então nos desvinculamos da coordenadoria, mas é isso. Aí entra um outro desafio, que é a informação chegar na rede. Né? E aí a informação chega como? Né? Quando um diretor também está disposto, como a Berenice, que diz, não, vamos fazer, porque essa é a diferença. Né? É diferente quando uma escola diz vamos fazer, estamos todas aqui nessa manhã. E é diferente quando uma coordenadoria diz, olha, a proposta de formação é tal. Vocês entendem a diferença? Então, na época, nós pensávamos assim, o nosso desejo é que o Cirandar possa oportunizar a autoria e o protagonismo docente desde o lugar que se habita, que é a escola. E não aquele projeto que a FURG tem que estar fazendo. Claro que acabou que nós, desde a universidade, junto com a escola, buscamos divulgar e ir constituindo essa rede. Mas aí entra um desafio, que é chegar, né? Chegar em Santa Vitória, chegar no Chuí, que eram as cidades que estávamos fazendo parte do projeto. E é chegar na escola, da escola dizer assim, olha, essa proposta tem interesse, eu vou fazer na escola. Né? E aí, esse era o nosso grande sonho, né? Quando um sonho é realizado, a gente fica muito feliz. Então, se a Maria do Carmo estivesse aqui hoje de manhã, ela ia dizer assim, Aline, deu certo. Por que deu certo? Porque é essa a nossa ideia, que a escola diga, olha, podemos fazer. Esse coletivo aqui já está fazendo um processo de formação que faz parte, sim, de uma rede, né? Não estão sozinhos. Então, esse movimento de ir constituindo diferentes conjuntos de coletivos dentro das escolas era um sonho que eu diria que aqui foi se concretizando. E quiçá, vamos dizer assim, tenhamos outras escolas nesse movimento. Né? Nesse movimento de dizer assim, a autonomia é do coletivo da escola. É rico quando fazemos um encontro do Cirandar, em que conhecemos professores de outros lugares, sim. Mas quando a escola se fortalece, ela vai para o encontro coletivo enquanto um nó da rede, enquanto pertencente à rede, dizendo, olha, na Escola Bernardo fazemos esse movimento. É diferente, né? Na Escola Bernardo chegamos quantos estamos aqui? A escrita de 13 relatos de experiência. Desses 13 relatos, conseguimos fazer um e-book, que é a coisa mais fácil hoje, que é botar um e-book no ar, né? Essa é a ideia da gente pensar esse processo de formação desde o lugar que habitamos. E aí o nosso papel entre escola e universidade, ele é horizontal, né? Ele é horizontal, no sentido de propor essa formação. Mas eu concordo com a Marlice que o desafio mesmo é que chegue, porque agora vocês talvez estejam em outras escolas e digam, olha, na Escola Bernardo está acontecendo um processo, e nessa outra escola não está, né?
E aí, como chegar na rede? Como esse professor pode ser acolhido na rede? Esse é um desafio que, para o ano que vem, eu vou retornar, que eu estou em afastamento, né, de pós-doutorado, realizando um processo de formação, como eu comentei, aqui na Argentina. Mas um dos desafios que a gente vem pensando é justamente esse, né? Como que poderíamos expandir o cirandar desde a experiência que vocês estão vivendo, que eu quero escutá-los mais, né? E não, talvez, aquele formato de cirandar que tínhamos antes, que não chega para todos e também não é possível para todos. Nós já fizemos edições do cirandar com 300 professores de início. E eu diria que as formações com coletivos muito grandes é mais fácil de a gente se perder, né? E aí esse é um desafio quando a gente propõe o cirandar de um sistema, venham se inscrever, venham participar. É bonito? É, mas é desafiador, porque 300 não dá certo. Não dá certo por quê? Se a gente quer conversar, quer se escutar, como que a gente escuta 300 numa manhã? Né? Aí não vai ser a proposta que a gente acredita. Então, o que acontecia com esses 300? Somente 70 terminava. Não se terminava os 300, porque como é uma formação longa, vocês sabem que vocês estão vivendo essa formação, não adiantava iniciar com 300, 400 e finalizar 70. Né? E talvez finalizar os 400 não teria a mesma qualidade do que finalizar com 50, 70. Então, esse é um desafio que temos dentro da rede. O Ibero agora eram mais de 700 relatos de experiência. Tá bem, é o encontro das redes latino-americanas, né? E tá bem que seja enorme, assim. Agora, nós que somos de uma rede, teremos que pensar como fazer processos de formação que eu diria que vocês estão iniciando muito bonito, que é a escola está fazendo. E o que seria mais potente? Um conjunto de escolas está fazendo um movimento formativo e no final do ano, né, em algum momento do ano, não digo final do ano, que dezembro é um mês que não existe, é uma loucura, aí sim, esses nós da rede se encontram. Isso sim ia ser muito bonito. Não sei se vocês imaginam esse movimento, né? Mas vamos supor, a Escola Bernardo, a Escola Joãozinho de Rio Grande, que o Jorge Satti também está fazendo um movimento. Isso ia ser muito bonito. As escolas todas fazendo. Então, vocês aí estão iniciando uma história muito boa para nós, enquanto rede. Porque é isso, se a escola toma autonomia de fazer uma proposta de formação, a outra começa a fazer. A Berenice vai lá e diz, olha, na minha escola eu estou fazendo isso. E pode ser que as outras diretoras digam, mas eu também quero fazer esse movimento. Pelo menos é isso que eu venho acreditando, né? Que possamos, cada vez mais, a rede ter essa autonomia de que todos nós somos redes. Tá bem? Existe alguém que tenha que conduzir os processos? Sim, há princípios de uma rede, mas que possamos, desde desse trabalho de vocês, pensar um movimento para o ano que vem de difundir o que foi feito na Escola Bernardo, de forma a chamar outras escolas para esse compromisso mesmo de formação desde essa perspectiva, né? Não sei se faz sentido. Esse era um primeiro tópico que eu queria trazer, que é para a gente pensar a rede mesmo, pensar com vocês. Não sei se alguém quer comentar como está sendo esse movimento, para quem não conhecia nada disso, né? Tem alguém... eu sei que tem professores aqui que nunca estiveram no cirandar, talvez é a primeira vez que está vivenciando uma proposta de formação desde essa perspectiva. Não sei se querem comentar alguma coisa. Podem reclamar também, não tem problema. Não, estou brincando. Alguma dúvida? Berenice, eu achei um movimento bem desafiador, né? Gostei muito, assim. Na escola, eu comentava assim, eu quero que esse ano a gente faça uma troca de experiência. Eu vivia falando isso, né? Aí, de repente, veio a Bel com o cirandar. Aí ela explicou, né? Mas eu não entendia muito bem, mas sabia que era um movimento gratificante para o processo ensino-aprendizagem, para a nossa docência, né? E aí se realizou. Aí a Bel começou a movimentar toda a escola, né?
começamos a convidar, e aí se formou hoje esse movimento. Eu estou adorando participar, porque estudar, né, é essencial na nossa profissão, né? E estamos gostando, porque tem tempo para escrever, tempo para ler as cartas dos colegas, né? Às vezes eu meio me perco, porque é tanta responsabilidade, mas a gente consegue fazer muito bem. Adorei e quero continuar estudando, né? Estão de parabéns. Muito bom. Ildinha, te escutamos. Microfone, Dinha. Teu microfone está desligado, Hilda. Olá, eu tenho pouco tempo de experiência do magistério, apenas 43 anos. E eu estou muito feliz com esse convite da Bel. Ainda falei para a Bel, eu até gostaria de fazer, mas eu agora estou, por exemplo, em substituição e em apoio de alfabetização. E a Bel, não, Hildinha, vamos lá, que tu tens tempo de experiência, né? E eu estou, assim, realizada de participar dessa rede. E hoje ainda pensando nessa parte que a Aline falou, de outras escolas aqui do nosso município também participarem, terem essa oportunidade que nós temos, porque a Berê é maravilhosa, a Berê está sempre buscando o que há de melhor para nós, para os alunos, dentro da nossa escola. Então, essa oportunidade de outras escolas fazerem parte vai ser muito gratificante. Muito bom, Ildinha. Sim, e aí o compromisso, eu diria, né, das gestões mesmo, que é um desafio o movimento de gestão. Para quem já vivenciou, várias demandas, né, várias frentes de trabalho na gestão, e uma delas é a formação do coletivo. E aí é realmente pensar como trazer uma formação em que o coletivo se sinta com prazer. Talvez não tenha sido nada fácil hoje de manhã estar aqui para muitos, mas é algo que diga, eu quero estar lá, eu quero escutar meu colega, porque é poucos espaços que a gente se escuta. Eu diria que cada vez menos as pessoas se escutam, né? A vida é tão aligerada, né, que ninguém se escuta mais. E aprender voltar a aprender a se escutar a si mesmo e dizer assim, bom, o que eu venho fazendo de 43, 42 anos de docência? Eu tenho muita história para contar. E eu posso, dentro dessa rede, incentivar a Paola. Vamos supor, a Paola foi minha aluna lá na Química. Eu trouxe a Paola porque, né, tá no movimento inicial da docência. Então, olha que coisa mais linda, né? Quando a gente assume um princípio que é a horizontalidade, em que não é que um sabe mais que o outro, mas é que o movimento em que eu aprendo com o outro. Então, o relato da professora que vai ser lido, né, da sua história, do que ela traz para a rede, é uma forma tão potente da gente poder conhecer mais o outro a partir da sua escrita. Porque quando a gente fala, o que eu falei aqui, se eu tiver que repetir, eu já não sei mais, porque a fala tem isso, né? Já pararam para pensar a diferença de uma roda de conversa e uma roda de escrita? Se hoje a roda fosse para ler o escrito está ali. Independente do tempo, ele está ali. E aí, eu, como autora, ou quem vai ler o meu escrito, eu me reencontro com o que já está documentado. Então, essa é a potência da escrita. Ela tá ali. É o que eu decidi contar. Agora, quando eu falo, eu perco completamente o controle do que eu já falei. Eu não posso falar de novo a mesma coisa, né? Não tem como. Desculpa. Por isso, eu acredito da importância da escrita, né? Deixa eu só tomar uma água, fale alguma coisa aí, só um pouquinho. Pronto, acho que foi a erva mate.
Mas então, quem sabe a gente puxa um dos fios da nossa conversa, que a conversa também é muito potente, né? Eu sou apaixonada por pensar os espaços de conversa. E gosto muito de um escritor argentino que chama, ele agora está no Brasil, ele escreve em português, não sei se alguém já leu, que é o Carlos Scliar. Ele morou um tempo em Porto Alegre, trabalha muito com a educação inclusiva, trabalhava, né? Hoje ele trabalha mais na perspectiva da formação de professores, é um filósofo. E depois eu mando para vocês lá no canal do YouTube, tem uma aula maravilhosa com Carlos Scliar, que ele deu no curso agora. E o Carlos é aquele filósofo que nos abraça para pensar e nos dá força na docência, né? Porque diferente de pensar, mas o que a gente vai fazer? O relato, a escrita do relato, que é a aula do Carlos, o Carlos vai falar da importância da narrativa, é um movimento de se escutar, de reexistir no espaço, porque eu me torno autor da minha experiência. Então, vamos puxar esse fio para conversar sobre o movimento de escrita, que é essa escrita de relatos de experiência, né? O Cirandar, eu diria que a grande parte do nosso processo de formação, o que é? A escrita de relatos de experiência. Então, os professores que estão aqui comigo, eles nunca tinham escrito relato de experiência. Esse coletivo aqui de professores de língua portuguesa, eu pensei assim, eu como professora de química, né, me meto nas diferentes frentes, que hoje eu já nem sei mais que professora eu sou, porque eu estou em todas as áreas. Eu pensei, vou fazer uma proposta de formação para professores da língua portuguesa. A minha ideia, né, eu pensava, não, são professores da língua portuguesa. O movimento de escrever não vai ser um desafio, né? A gente sempre interpreta a partir do nosso horizonte, né? Eu pensava, não, imagina. Chego no coletivo, ao contrário, né? Aquele coletivo não escrevia, né? Não escrevia, assim, não tinha experiências de escrita. Por vários motivos, né? Era uma demanda de trabalho, nunca vivenciaram um processo de formação em que teria um tempo de escrita. E começaram a me perguntar, como assim escrita narrativa? E eu pensei, mas são professores da língua portuguesa, o que está acontecendo, né? Eu, na minha ideia, pensava que esse movimento de entender a escrita seria um processo mais fluido. E não. E aí eu fui percebendo que não importa a área de formação das nossas licenciaturas, a questão toda é pensar como nos constituímos professores, em que espaço nós tivemos para ser autores da nossa prática pedagógica. Aí está o dilema, né? Quando que escrevemos e investigamos a nossa sala de aula? Já aconteceu aqui de alguém investigar a sala de aula de vocês? Um estagiário que vai fazer pesquisa? Já aconteceu isso? De alguém entrar na sala de aula de vocês? Ó, a Alcione disse sim. De docência. Como, Paula? Só nos estágios de docência. Ninguém quer fazer química, Pro. Ninguém quer fazer química, é verdade. Então, nos estágios de docência, sempre entra alguém lá para observar a aula de vocês. E já perceberam que fico ali escrevendo, anotando? E de início, talvez para algum professor, já aconteceu de alguns professores me dizerem assim, Aline, eu não quero que tenha estagiário na minha sala. E eu ia lá na escola. Eu sempre tomei muito cuidado para mandar os estagiários para a escola, para que eles fossem muito bem acolhidos. Por que eu digo isso? Porque justamente, se historicamente, vamos dizer assim, se foi diluindo essa história, né? Graças a vários programas de educação, um deles o PIBID, que a escola e a universidade foram se diluindo esses espaços como um espaço de formação. A escola é um importante espaço de formação. E a universidade também, é onde fomos formados. Agora, esse lugar que a universidade vai lá e manda um estudante, observa a aula da Alcione, escreve. E aí, que momento eu tenho de me observar a minha sala de aula? Né? Ir alguém na minha sala de aula, ou vai alguém me fazer entrevista,
né? Quantos, às vezes, já foram entrevistados, né? Ah, o que a professora faz? Tá, mas e agora? O que eu quero ser a protagonista da minha sala? Tá bem, que bom que eu posso contribuir na formação inicial de um estudante. Que bom que eu tenho essa oportunidade de fazer parte da história. Eu até hoje tenho a professora Márcia Firme, que me recebeu no estágio no Silva Gama, no Cassino. Eu tenho essa memória de fazer estágio com essa professora, que depois ficou minha amiga, é minha amiga. Mas ela se formou comigo. Esse é o movimento bonito, né, que a gente almeja. Então, oportunizar vocês aqui a escreverem seus relatos ou suas cartas, né? Porque os relatos podem ser escritos com formatos de carta. Agora eu quero que me contem um pouco como está sendo esses desafios. Porque não é nada fácil também escrever. Né? Alguns me dizem assim, e lá vem a Aline falar das histórias, das narrativas, ficam contando histórias, né? Alguns pesquisadores, vamos dizer assim, desde outra perspectiva teórica, me olham e dizem assim, não, ela é a que trabalha com contação de histórias. Eu fico pensando que coisa boa que acham que eu faço isso, né? Porque é o que eu faço mesmo. Mas entendem que, culturalmente, a academia pensa uma forma de escrita como válida. E nós, nessa forma de escrita, muitas vezes não temos espaço nela. Ou é um dado em que eu vou... Não! Nós queremos escrever desde a nossa experiência, desde a nossa prática pedagógica. E isso cada vez mais vem se legitimando como lugar. Nesses anos que estamos trabalhando, eu com mais de 15 anos com a pesquisa narrativa, é muito forte o movimento das redes. Então, hoje, o professor que escreve seu relato de experiência, ele é reconhecido dentro de uma rede, ele é autor. Né? Esse é um movimento que buscamos dentro do Cirandar e dentro dos movimentos da América Latina, é que sejamos todos autores da nossa prática pedagógica. E é isso que provavelmente muitos vêm escrevendo, ou todos já escreveram. Me digam aqui, como é que está o movimento de escrita? A Isabel não pode falar, que a Isabel mais ou menos me contou, mas me contem como é que está esse desafio. Por que eu digo isso? Porque é desafiador. Tinha uma das professoras do curso aqui, ela me olhava no segundo, terceiro encontro, ela dizia assim, Aline, eu não gosto de escrever. E eu pensava, mas é uma professora da língua portuguesa, eu não estou entendendo. Eu criava os conflitos internos comigo, né? E ela dizia assim, tu tem que entender que eu gosto é de fazer o que eu tenho que fazer, é dar minha aula de língua portuguesa. Agora eu não quero escrever sobre a minha prática pedagógica. E eu disse para ela, mas professora, tá tudo bem, né? Meu papel aqui não é fazer com que a senhora goste de escrever, é uma professora já com... Ela tem também uns 40 e poucos anos de experiência. E eu disse assim para ela, quando a senhora teve a oportunidade, professora, de parar e dizer assim, eu já escrevi sobre mim? E aí ela, tá bem, eu vou fazer porque tu tá me convidando, mas eu não gosto. E agora ela está na terceira versão do relato, e ontem ela me dizia assim, agora eu estou entendendo o quanto faz sentido tudo isso. Eu estou realmente, não é que eu goste, ela diz assim, não é que eu goste de escrever, mas eu estou percebendo que pela escrita eu estou vivenciando modos de realmente me reconhecer na minha prática pedagógica. Então, ela está contando episódios que ela teve com um estudante. Então, o relato dela é somente com Santiago, que é um estudante que ela conta, né? O quanto Santiago transformou a prática pedagógica dela. Então, vejam só, era uma professora que não queria escrever e que se reencontra com a experiência que vivenciou com um único aluno e que está saindo um relato de experiência tão potente, tão lindo. Esse é dos relatos, né? Cada relato tem uma característica, tá? Não existe um formato único de relato. Por que não vai existir? Porque é a nossa experiência. E a experiência, ela é singular para cada um, né? Tipo, essa manhã aqui, estamos juntos. Tudo que eu já falei,
O modo como vai chegar para cada um é de um jeito. E talvez para alguns não vai fazer sentido nenhum. E tá tudo bem. Por quê? Talvez não seja ainda o momento de fazer com que algumas coisas façam mais sentido, porque a experiência é isso, é quando algo vai lá e me toca e diz assim, nossa, mas dessa manhã o interessante foi isso. Aí, ali ficou a experiência, né? E que cada vez está mais rara também, como se cada vez está mais raro nos escutarmos, como a gente quer viver experiências se cada vez mais nos escutamos menos, se cada vez conversamos menos. O que a gente faz hoje? Acelera um áudio de WhatsApp, né? Tudo é muito acelerado. Então, como eu vou viver experiências se eu não paro? Se eu não paro para escutar, se eu não paro para conversar, se eu não paro para escrever, né? E realmente é abrir brechas, né? É abrir brechas. Esses dias eu li, não vou saber, o Carlos vai dizer brechas no tempo. Mas eu escutei uma expressão que seria abrir brechas que ainda não existem. Né? Que é isso, eu tenho tantas demandas, que eu sei que todas têm, que eu preciso abrir brechas que ainda não existem, mas se eu conseguir abrir essa brecha e escrever que seja uma folha. Então, o Cirandar nunca limitou, tem que escrever tantas páginas. Não, começamos a escrever, não importa a quantia, né? Justamente porque para que a gente consiga se reencontrar com a experiência da escrita desde a nossa própria história. Não é aquela escrita acadêmica que fizemos lá na nossa graduação, ou que fizemos porque tínhamos que apresentar um artigo, seja o que for, né? Não, é uma escrita da nossa própria história. Agora me contem um pouco como está sendo esse desafio. Agora eu quero escutá-los, né? Como está sendo esse desafio de escrever? Eu estou tendo a dificuldade de achar autores para dialogar comigo. O meu relato é sobre como eu me vi professora, né? A Aline foi no PAIETS, lá na FURG. Eu ainda estava na engenharia de alimentos. E aí eu contei dessa minha experiência e agora eu quero me aprofundar, tenho que me aprofundar nisso e eu estou com dificuldade de encontrar, como sempre em tudo que é pesquisa, autores que falem o que eu quero. Mas a demanda é bastante, como tu mesmo disse, mas é gostosa a escrita sobre a gente. Mas para mim tem sido essa a maior dificuldade. Quem mais quer trazer algumas dificuldades para a gente conversar? A Paola coloca uma muito interessante que a gente vai conversar, mas quem mais? Bom, eu acho que... Bom, em primeiro lugar, né, é um prazer, né, Aline, te reencontrar nesse espaço, muito importante, fiquei bastante motivada, né, com o Cirandar, né, na nossa escola, que coisa boa, né, que coisa maravilhosa a gente poder ter essas trocas. Uma das coisas que eu sempre... O Cirandar, eu acho que, tanto para a Bel, que a gente sempre conversa, né, bastante, e para mim, eu acho que ele foi algo que me motivou, né, nos levou além também, quando eu pensei em fazer o mestrado, lá, nas minhas experiências, eu conto, né, na minha história de vida, eu conto sobre o Cirandar também, o quanto foi importante, o quanto era potente, cada vez que nós íamos lá, cada vez que nós saíamos cheias de energia, de ideias, porque o que nós percebíamos? Percebíamos que as dificuldades que nós tínhamos, os outros também têm. E as coisas boas, e quantas coisas boas e quantas coisas lindas nós realizávamos. E muitas vezes nós não percebemos o que nós fazemos em sala de aula. Então, o Cirandar, ele te dá essa oportunidade. Ele te dá essa oportunidade da reflexão, né, de tu refletir sobre a tua própria prática, de tu perceber o que tu faz em sala de aula, de tu poder trocar com o teu colega, de tu poder também ver as coisas maravilhosas que ele faz. E esse encontro, é como tu falaste, quais são as dificuldades? Muitos aqui não têm, de repente, tem a dificuldade da questão
de realmente procurar os autores, de falar, e eles se preocupam com isso, mas não tem que se preocupar com isso. A Paola, olha, que já fez mestrado, doutorado, está com essa dificuldade. Eu, professora de língua portuguesa, também muitas vezes tenho, porque é isso, né? A gente tem, ó, né? Eu passei o ano passado por situações e eu tinha que escrever um mestrado, acabar a dissertação do mestrado. E com isso, assim, eu sempre fui ao contrário, sempre fui uma professora que gostou muito de escrever. Na verdade, não é uma professora, é uma pessoa, né? Porque desde sempre que eu me conheço, eu me reconheço como um ser pensante, letrada. Desde a infância eu sempre escrevi muito. Eu amo escrever, me reconecta comigo mesma. E ali na época do mestrado eu tive essa grande dificuldade, né, pelas situações que eu passei, e eu percebi que o Cirandar podia ser essa oportunidade de me reconectar comigo mesma, de voltar, né, a me reconectar com a minha prática, mais ainda, né, que foi que me trouxe um pouco de novo a vida, vamos dizer assim, né, a me reencontrar. Então, a minha dificuldade hoje é escolher a prática. O que eu quero falar? Porque eu acho que tem tantas coisas interessantes e tantas coisas que te atravessam. Então, eu, em primeiro momento, queria falar sobre os alunos de difícil acesso, depois surgiu a questão de uma aluna de inclusão, que eu consegui ter ali uma experiência muito linda com ela, e agora voltei de novo, que eu acho que eu quero de novo escrever sobre os alunos de difícil acesso, porque a gente está acabando, tem tantas situações que te atravessam. Então, assim, nesse momento é o sentar, parar e escrever, realmente, mas eu acho que a sala de aula, as coisas que acontecem, elas são tão ricas, e elas realmente, elas vão atravessando. Agora, nós também tivemos o lançamento do nosso livro, né, que a Bel vai dizer, também tive vontade de escrever sobre isso, né? Sobre tantas coisas, sobre a valorização profissional, meu Deus! Então, assim, ó, quantas coisas. A minha dificuldade hoje é realmente dizer assim, o que eu vou, porque eu coloquei ali o que eu queria, disse, Bel, posso mudar? Bel, pode. Mas agora, são muitas coisas me atravessando nesse momento, e eu vou ter que parar, sentar e dizer, não, é sobre isso. Obrigada. Muito bom, exato. Eu acho que um dos desafios, além desse que a Paola fala, é o que a Júlia traz, que é porque um relato, querendo ou não, ele tem início e fim, né? Tipo, é uma experiência que eu quero trazer, é o que eu quero dentro de tudo que eu vivo. E olha que coisa mais linda, quando a gente para se dar conta de tudo que a gente faz e de tudo que a gente vive, aí entra nesse desafio. Ah, mas eu quero contar isso. Ah, mas eu também quero contar isso. Mas talvez a gente não teria ainda se dado esse tempo. E aí vem esse conflito, e que bom que ele vem, né? O pior é dizer assim, eu não tenho nada para escrever, né? Então é muito legal, é desafiador, Júlia, eu concordo, né? Porque é um relato, tá bem? Não, é um relato que não pode ser muito extenso também, porque é o cuidado com o outro, de ler o outro. Então, se alguém vai me ler, né? Ontem uma professora dizia assim, tu é a minha dupla com aquele relato de 7 páginas. Então, também tem isso, né? Vai ter um momento, vocês acho que agora já vão viver, agora me contem também, que é quando se troca o relato. E aí, não existe a comparação. Mas o relato da Júlia tem 5, o da Celiane tem 7. Não importa. O que importa é estar aberto a ler o outro. A Celiane está rindo. Não sei se é porque o relato é muito longo ou... Celiane. Bom dia, Gurias. Bom dia, professora Aline. Não, como a Júlia disse, a gente às vezes, eu mesmo adoro ler. Agora, nas 7 páginas, acho que fui eu, né? Eu fiz toda a minha história com capítulos de livro, a gente vai relembrando. Então, tu quer puxar? Aí eu tirava, não, gente, não é um livro. Mas acho que eu escrevi 7 páginas, acho que fui eu. Tenho certeza que foi por aí, porque foi indo. Aí, cada etapa da minha vida, eu botava, tipo, um capítulo do livro, né? Foi tipo, o meu relato foi em capítulos. Então, essa vivência toda foi vindo. E eu fui colocando, mas eu fui tirando, porque eu falei, não, gente, eu não estou escrevendo um livro. Aí, muita coisa eu cortei, pensando nisso também, porque não é um livro, né? Mas eu já queria contar um livro. Mas é muito bom essa troca. Eu estou gostando bastante, porque eu nunca tinha também feito. Eu fiz uma vez uma pós, foi sim, também, que eu fiz um relato
mas era muito pequena, nunca tinha feito, então agora puxou uma vivência bem mais profunda, bem mais como práticas, né? Não tinha prática nenhuma em escola, ainda não lecionava quando eu fiz a minha pós. Então, essa foi a primeira, então a vivência foi vindo. Então, as 7 páginas com certeza foram as minhas. Não, mas eu não tenho acesso aos relatos de vocês, tá? Eu tô. Mas 7 Não, mas eu o meu amo. deu 7 páginas, sim, tenho certeza. Acho que foi 7 ou 8, foi por aí. Eu digo que se são 7 cores do arco-íris, 7 dias da semana, é o meu número da sorte. Eu adoro o número 7. Meu foram 7 páginas, tenho certeza que foi 7 páginas. Mas é um movimento de cada um, né? Então, quando a gente troca o relato com o colega, é também acreditar e ler o colega pensando que bom que ele escreveu até aqui, ou que bom que ele escreveu muito, não importa, né? Eu acho que é acolher o outro no movimento de leitura, né? E o movimento de escrita, para cada um, é singular. Isso é muito singular. E é muito do momento da vida, né? Como diz a Celiane, eu fui resgatando, fui me envolvendo, fui escrevendo, e às vezes a gente escreve tanto que a gente começa querendo retirar algumas coisas. Eu sempre digo para os meus grupo, né? Quando forem diminuir uma escrita, salve lá a versão inicial, porque deixem isso guardado. Não descartem as escritas da vida de vocês, né? É melhor para mais do que para menos, tá tudo bem, né? Não deixem, não percam. É horrível quando a gente perde uma versão de escrita. Quem já perdeu isso, né? De escrever, achou que salvou e não salvou, né? Então eu sempre digo, salvem versão 1 do relato, versão 2, versão 3, vão salvando, né? Justamente por isso. E esse movimento de organizar o relato também é muito singular. Da mesma forma que não existe um tamanho para escrita, eu diria que um relato vai puxando o outro. Quando a gente lê o relato do colega, ele nos ajuda muito também a escrever o nosso próprio relato. Seja no modo como ele organizou a sua narrativa, porque a Celiane traz, né? Eu organizei em capítulos, como se fossem episódios da vida dela, né? Eu fiquei imaginando isso. Um relato de experiência docente em que traz vários episódios. E é muito comum trazerem esses relatos. No Cirandar tem muito isso. Uma primeira escrita de como eu cheguei até aqui. Uma escrita que é muito mais, às vezes, numa perspectiva autobiográfica, em que eu me resgato e me apresento para um grupo. Mas alguns não escrevem, tá tudo bem, eu reservo a minha intimidade. E aí depois eu vou trazer uma prática pedagógica. Isso é um movimento de escrita. Outros vão ficar num movimento muito autobiográfico. Eu tenho relatos agora nesse grupo que é somente autobiográfico, né? Então, é a professora narrando a sua história de docência dentro do decorrer da vida, né? E aí ela vai trazendo episódios também. Eu tenho uma outra professora que ela está escrevendo num viés mais poético. Ela é muito poeta, essa professora. Então, ela traz os relatos de uma forma muito mais, sabe, frases curtas, assim? E que quando tu lê o todo, faz tanto sentido. Depois eu até posso ler rapidinho, é curto. Mas ela vai trazendo também vários momentos em três, vamos dizer assim, em 3 episódios da vida. Um que é quando ela chega na Argentina, por causa do amor da vida, né? Então, os amores e amores. Então, um relato muito autobiográfico, que é quando ela vai de férias e conhece um argentino no Brasil e se apaixona, né? Esse é o primeiro relato. O segundo é quando ela começa a vivenciar a docência na Argentina, né? Mas é tão bonito o modo como ela vai narrando, porque ela tem um viés mais poético, né? E às vezes a gente tem e nem sabe, né? Depois eu posso ler um dos episódios. E aí a Paola traz a questão do teórico, que eu diria que agora que eu venho estudando tanto documentação narrativa, eu conversava com Maria do Carmo e eu penso que a gente nós estávamos ainda naquele dilema, e ainda continuo, que é a sombra da academia, do modo como a academia nos ensinou. Existe uma sombra, né, atrás, assim, aquela... Ah, não, mas para ser acadêmico tem que ter tal coisa. Ah, para ser acadêmico... E por quê? Né?
Por que buscamos sempre legitimar desde o que já existe, né? E aí o teórico, ele vai chegar na nossa experiência se ele conversar conosco. E aí é difícil, Paula, é muito difícil, né? É difícil trazer um teórico que converse com a nossa experiência. E são poucos teóricos, eu acho, que nos provoca a conversar com a nossa experiência. Que é isso? Eu estou falando sobre inclusão, mas eu não trago aquela citação do Carlos Scliar no meio do meu relato, que não vai fazer sentido nenhum aquilo, aí eu volto a narrar de novo. Vai fazer sentido quando eu digo assim, olha, sabe quando tu conversa com um teórico e tu tá lá escrevendo e diz assim, nossa, lembrei agora do texto do Carlos Scliar e que Carlos me fez pensar. Então, quando o teórico me faz pensar, aí faz sentido ele chegar no meu relato. Se não, tá tudo bem se um primeiro relato não tem esse viés com a teoria. Tem um viés com a tua própria prática. Num primeiro movimento. Pode ser que o grupo vá cada vez mais se fortalecendo e querendo estudar cada vez mais, aí sim. Aí poderíamos dizer, Isabel, vamos fazer uma roda para conversar sobre tal princípio de formação? Né? Poderíamos conversar hoje, escolher um fio teórico aqui e desenvolver mais no próprio coletivo. Né? Ontem eu fiz uma tarde de estudo sobre educação estética. Foi linda a tarde. Mas o teórico, ele precisa chegar, vamos dizer assim, obrigatoriamente, se eu estou fazendo uma investigação entre o mestrado e o doutorado, tá bem, né? A Isabel sabe que ela precisa teorizar lá a tese dela. Agora, aqui, o nosso primeiro objetivo é o quê? Documentar nossas experiências de sala de aula. Se conseguimos escrever nosso relato, já é um grande resultado. É eu ser autor, né? Da minha própria experiência. Agora, se eu consigo, nessa minha experiência, lembrar, nossa, lembrei de Freire, que eu diria, Paula, que o teórico que mais dialoga com a nossa experiência, para mim, é resgatar Paulo Freire na nossa vida. Só Paulo Freire, o só já é muito, né? E o quanto a gente esquece do quanto Paulo Freire nos é presente ainda na docência, e que bom que é presente, ou deveria estar mais presente, não sei se concordam. É que na América Latina, nos países que não é o Brasil, vamos dizer assim, ele é muito lido, muito reconhecido. A Isabel, as meninas que estiveram aqui vão saber, todos os relatos de experiência, tá lá Paulo Freire presente, né? É um reconhecimento muito lindo da docência desde a perspectiva freiriana na América Latina. Mas é isso, não adianta eu dizer para a Paola, agora lê a pedagogia da... Não, é a Paola que vai se encontrar com esse teórico, né? Os meus orientandos, eu nunca digo, vai ler tal coisa. Eu digo para eles, olha, você tem que buscar um viés teórico. Agora, o teórico é como um namoro, né? Ou dá match, lá nos aplicativos, né? Ou dá match, ou não adianta forçar. Vem dizer que não é, né? Não adianta tu querer dizer, eu preciso citar, não sei, citar tal coisa. Por que as pós-graduações são sofridas, muitas vezes? Porque ou o orientador diz, olha, eu estudo a perspectiva tal. Então, a pessoa que chega diz assim, eu tenho que estudar porque o meu orientador estuda. E aí fazer sem prazer a vida... Estudar sem prazer já basta a graduação, né? Que muitas vezes a gente tinha disciplina que não gostava e tinha que fazer. Agora, nós professores que estamos em formação, se não for para ter prazer também em escrever, precisamos ter momentos prazerosos na vida. E, para mim, a formação docente, desde a perspectiva que estamos trabalhando em redes de investigação, formação, ela tem esse viés de dar aquele calorzinho, de dizer assim, mas é bom demais quando a gente está fazendo isso. Né? E aí deixa fluir. Aprendi isso com os argentinos, né? A Argentina tem uma situação muito, infelizmente, muito complicada, né?
em termos econômicos. Tu nunca sabe aqui como vai amanhecer, quanto tu vai pagar. Então, os argentinos têm essa frase, deixa fluir. Porque eles vivem um dia de cada vez. E talvez o teórico seja isso, deixa fluir. Mas, claro, para fluir, eu tenho que estar aberta também a ser convidada a ler, né? Talvez a ler teóricos que também não é ler teóricos que tenham essa perspectiva conosco, do que a gente vem apostando, né? Então, tem tanta gente boa para ser lida, né? Tanta gente. Carlos Sclier é um maravilhoso, Jorge La Roça, Daniel Suarez, né? Tem tanta gente boa para a gente ler. Me falta tempo, e provavelmente para vocês também. E aí agora eu vou ensinar, né? Oi, desculpa, Paola. Não, capaz. Carlos Sclier é o que tu falou que é de Porto Alegre, né? Que ele trabalhava com... Isso, eu vou deixar o nome dele aqui. Tá, não, é que eu tava... O Freire já tá no meu relato, mas eu queria alguém, porque acaba que eu utilizo muitas práticas que são voltadas, vamos dizer assim, para o pessoal da inclusão, né? Eu acho que por eu querer materializar muito a química, acaba que eu converso muito com... E eu tô fazendo um curso sobre desenho universal para aprendizagem. E aí eu queria um autor que dialogasse isso comigo. Aí tu disse que ele trabalhou com inclusão, né? Vou dar uma procurada nele. Tem um livro dele que está em português, né? Ele publica muito em espanhol, claro, por causa ele é argentino. Mas esse livro, como é o nome? É um livro muito conhecido. Ai, a minha memória é terrível. Não vou lembrar agora. É sobre inclusão, para aí. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Se vocês botarem Carlos Sclier no Google de vocês que estão no Brasil, é mais fácil de achar. Quem conseguir pôr aí, tem Vou fazer isso. É assim que escreve, ó, Carlos Sclier, que aí vai aparecer, porque eu coloco aqui e aparece só a publicação dele na Argentina. Eu deixei também o link da aula que ele deu no Cirandar, no curso esse, né? São aulas abertas, que agora vai ter uma outra semana que vem, eu mando para vocês, mando pela Isabel, vai ter mais 2 aulas abertas no curso, que realmente às vezes eu não dou conta de divulgar, sabe? Tá faltando o Instagram do Cirandar, falta, né, Isabel? A gente sabe que falta, mas falta também tempo para nós nos divulgar mais essas nossas atividades. Mas as aulas já estão no YouTube, então quem quiserem assistir, tá bom? Porque o Carlos, gente, eu até posso finalizar hoje com uma mensagem dele, num vídeo lindo do YouTube, se tivermos tempo. É aquele professor que a gente se apaixona, sabe? Tão bom. Quem mais quer falar? Mas eu só queria dizer o que a Júlia trouxe. Me reconectar comigo mesma. Essa é uma linha que eu quero estar desenvolvendo no decorrer da minha vida acadêmica e de vida, que é a narrativa. Filósofo, né? Os filósofos têm um charme. Mas tem uma linha da narrativa que ela é muito potente, que é a narrativa que cura. Então, essa perspectiva que nós trabalhamos, é claro, a gente dá muito mais uma característica para a narrativa pedagógica, mas tem uma potência aí que eu quero desenvolver no decorrer da vida, que é essa narrativa que se reconecta comigo mesmo, que é o campo de uma narrativa terapêutica. Por isso, o Luiz Porta vai dizer, quando narramos, nos curamos a nós mesmos. Porque justamente, por vezes, vamos nos dar conta das nossas dores só quando narramos. Então, é muito lindo isso, Júlia, que tu trazes. Isabel, até que horas a gente vai? Porque eu me empolgo, né? Vamos escutar a Daiane. Bom dia. Prazer estar aqui nessa manhã com vocês. Queria agradecer, né, a Bel e as colegas, né, por ter nos propiciado esse momento de formação que a gente precisa muito, né, e não tem muito tempo para fazer isso. Em relação ao relato, eu busco
do Cirandar é trazer a experiência que a gente vivenciou por 2 anos, em 2015 e 2018, que foi uma visita, né, ao Arroio del Rei. Eu tenho muito carinho por essa experiência e por essa experimentação, né, que foi esses 2 passeios. E também, né, até a escolha dele, pensei em várias outras coisas, né, porque devido ao mestrado que eu concluí agora, né, o ano passado eu fiz bastante experimentação em relação à arte e alfabetização dentro da sala de aula, né, e junto com a experiência estética também, que é o que fala as vivências, né, e tudo que as crianças vivem e como eu posso trazer isso para dentro da sala de aula. Bom, mas e aí então escolhi esse assunto, né, essa experiência, porque pretendo seguir pesquisando sobre a adequação curricular, né, sobre a importância da gente valorizar o território onde os nossos alunos vivem e onde a gente passa a maior parte do tempo. E com o Cirandar, eu tento, estava conversando com a Júlia hoje mais cedo, que às vezes eu acho que a minha escrita é um pouco dura, assim, para a proposta que vocês nos fazem, né? Mesmo eu hoje estando num momento, assim, de reconexão, né, de tentar me reconectar com a minha prática, de fazer com que ela se dê de forma mais leve, né, e mais atrativa para as crianças, eu ainda assim, quando eu vou falar dessa experiência, eu não consigo trazer a subjetividade dela, sabe? Eu sei o que ela causou, né, eu percebi, eu senti, mas ali na escrita eu não consigo passar isso ainda, né? Então, o Cirandar me fez perceber, refletir sobre essa escrita, né? E também, a partir do Cirandar, a dificuldade, por causa dele, né? Eu também comecei a pesquisar sobre os diários de bordo, que eu trouxe na minha pesquisa, e junto com os colegas, né, que experienciaram a pesquisa comigo, a gente chegou nesse consenso de que o quanto é difícil nós relatarmos a nossa prática, né? O quanto é difícil a gente colocar no papel tudo que a gente faz durante o dia dentro da sala de aula. Então, eu acho que são os pontos positivos, né, dessa formação. Muito bom, Daiane, muito obrigada, mas é justamente isso que tu diz. Imagina eu, que a minha formação inicial também foi química, né? Então a dureza estava lá, né? Eu é que não fui, acho que nunca me permiti me endurecer muito, né? Mas faz parte da gente. Fomos formados de um modo acadêmico. Não, como eu falei no início, não importa a área, né? Nos ensinaram que tem que justificar, que tem que apresentar metodologia, que tem que analisar dados, como se existisse um único modo de fazer ciência, né? E aí, nos desconstruir, eu te diria que leva tempo, faz parte mesmo. Mas que bom que tu estás aberta de desconstruir. Eu acho que esse já é um caminho perfeito, porque só aprendemos esse movimento de uma escrita do sentir. Eu gosto de dizer que a narrativa, ela é uma escrita do sentir. Porque realmente eu deixo de lado a justificativa e eu me abro a narrar o que realmente faz sentido para mim. E muito do que pesquisamos nas pós-graduações da vida, que espaço eu tenho para falar o que essa pesquisa fez significado para mim? Muitas vezes a gente não tem, né? Muitas vezes eu não estou presente na minha pesquisa. Então, como eu agora vou me fazer presente? É um processo de estar aberto, né? Primeiro é estar aberto. E aí, eu diria que a escrita vai chegando, né? E vai chegando por quê? Porque vivenciamos também experiências estéticas. Eu, às vezes, não tenho vontade de escrever, não tenho ideias. Então, o que eu penso? Tá bem, eu vou ver um filme lindo que me inspira a escrever, né? Ontem eu estava vendo um que saiu no Netflix de uma escritora, Amores Solitários, não terminei ainda, que ela vai viajar para escrever um livro e ela está num conflito, não consegue escrever. É tão
gostoso quando a gente chega a algo que nos diz assim, olha, que coisa mais linda, né? Isso me provoca. Pode ser um livro, né? Pode ser caminhar, né? Às vezes, quando tu sai para caminhar e tu para perceber a beleza que é um dia de sol, né? Que às vezes é tão difícil, ainda mais no Rio Grande do Sul, tá cada vez mais difícil. Então, é dar espaço ao sentir que vai te levar também ao subjetivo. Porque é difícil mesmo. Se já é difícil falarmos de nós. Ontem eu dizia, eu era a estudante mais tímida que tinha na licenciatura em Química. E Maria do Carmo me provocava. Aline, você não vai falar? Não sei. Eu não gosto de falar, eu dizia para Maria do Carmo, furiosa, assim, né? Para mim, falar me custava muito. Porque mexia onde? Mexia nas minhas dores, né? Mexia na timidez que eu tinha e que talvez ainda tenha, né? Então, é abrir ao sentir, né? E deixar, porque vai chegando e tem tanta coisa linda para que nos desperte a esse sentir, né? Tem muitas experiências lindas, que eu diria que a gente pode estar aberto, né? Tem uma outra série de escritoras que eu vi, tão maravilhosa. Ai, não vou lembrar. Minha memória é péssima. Bom, Isabel, até que horas a gente vai? A gente não tem horário, a gente fica mais ou menos até o meio-dia, no máximo, né? Para não queimar o arroz, que já colocou a comida. Não. Vamos mais uns minutinhos, né? Esse movimento, então, de... Eu só vou pedir um minutinho, que eu só preciso ir no banheiro, tá? Rapidinho. Ok. Aproveitem quem quiser, mas é que eu fico tomando chimarrão e me dá muita vontade. Hora do recreio. Belinha, eu acho que tu contou para ela que quando tu caminha, tu tem aquelas ideias de projeto. Tava caminhando, lembrei tal coisa. Lembra? Sim, sempre. Então, isso que ela falou sempre, pedalando, caminhando, é quando vem as ideias. No caminhar, eu uso muito assim, eu vou ouvindo, né? Os fonezinhos, pego o telefone e faço áudio para mim mesmo, para não esquecer as coisas, assim. Mas até umas palavras-chave, algumas coisas. Não posso esquecer de colocar isso. A gente tem que ir, né, se experimentando para saber. Sabe que antes eu nem sabia como que eu... Era uma coisa muito louca, assim, as ideias, elas vinham vindo, assim, eu nem sabia como e o que eu precisava, né, para impulsionar, né? Mas isso tem muito a ver com se reconhecer também, né? A partir do momento que a gente vai se permitindo se reconhecer, a gente vai sabendo, olha, eu funciono melhor assim, funciono melhor assado, trabalho melhor desse jeito, né? Como tudo se conecta sempre, né, nas nossas conversas, eu fico sempre impressionada. Não sei, vocês querem que eu possa ler algum relato? Não vou falar autoria, porque são relatos que estão em construção, mas... Ou se alguém quer ler algum relato seu, porque... Já estão vivenciando, Isabel e meninas, a leitura entre pares ou não? Me contem. Não, ainda já? A gente está até segunda-feira tem a questão de colocar o relato, mas já tem alguns pares ali, acho que a Ildinha e a Alcione são par, né? Não sei se vocês chegaram a ler já o relato entre vocês ou não. Sim, já lemos, já. Já estamos ao par do par. Desculpa que eu estou com resfriado, estou com a voz horrível, funga-funga. E algumas estão no processo de escrita, de finalização da escrita. Então, não sei, eu posso ler um breve relato. Tem tanto relato desse grupo, né? É um grupo que até então não queria escrever e tem tanta coisa linda. Deixa eu ver se pode. Eles são breves, eu vou ler um aqui. Pode ser? Deixa eu só abrir aqui, só um pouquinho. Não, e é bom, né, Aline, porque quando a gente conversa, assim, entre os colegas, assim, que fica essa questão, né, como relato, então é legal até para ter uma inspiração também, ainda quem está nesse movimento ainda de como que vai formalizar, né, como é que vai ser essa escrita. Claro que como tu trazes
é pessoal, né? Cada um com o seu sentimento, o seu sentir, né? Como se fala ali, mas é sempre bom, né? Ter um modelo, vamos dizer assim, até para verem que não é algo, a pessoa fica preocupada realmente com essa questão da formalidade, de trazer essa questão, né, mais da, as regras da BNT, tem o formato de letra, tem o formato, e que não, né, até como tu diz, pode ser em forma de poesia, forma de carta, ou se quer trazer lá com as regras da BNT, ok também, né, porque cada um está num momento da vida também, formativo também, e às vezes isso é necessário, faz presente, mas que não é uma regra, né? Que não existe uma regra de como construir esse relato. Exato. Então, é justamente esse curso aqui, ele está muito pelo dispositivo da documentação narrativa, que dentro do Cirandar, eu diria que a documentação narrativa de experiências pedagógicas, que é o dispositivo do qual eu estou estudando nesse pós-doc, ele sempre se fez presente na rede Cirandar. Mas, claro, eu aqui no curso, eu estou aprofundando o dispositivo. Então, esse relato que eu vou ler, ele já é a sua segunda versão. Nós vamos trabalhar com 3 versões. E tem movimentos que se trabalha aqui, dentro do dispositivo, que se trabalha com 4, 5, depende do tempo, né? E depende justamente disso. Agora, ontem encontrei uma professora que, Aline, eu quero continuar, e o relato não chega. Eu digo, olha, eu sou aquela chata, assim, né? A Isabel deve ser aquela que faz, olha, eu preciso do teu relato. Por quê? Porque o movimento é coletivo. Então, se o relato não chega, é difícil para que o processo dê andamento, né? Então, nós estamos agora na segunda versão do relato. A primeira versão foi lida entre pares, a segunda versão agora novamente vai ser lida entre pares, só que aí são pares diferentes, e a segunda versão também vai ser lida por mim, né? Dentro da documentação narrativa, o coordenador do processo, ele também entra na leitura do relato. Então, em novembro, os professores entregam a terceira versão, que seria aí uma versão final, para que o ano que vem a gente trabalhe aí na publicação desse material. E aí, é um movimento de um coletivo que nunca narrou, que nunca vivenciou a experiência, então é bacana, né, porque cada um vai contando como muitos muito autobiográficos, como eu falei, e tem dessa professora, que eu posso ler, que eu contei para vocês, que ela chega na Argentina, que ela diz assim, até onde? Eu vou, aqui, até onde? Eu até posso compartilhar aqui, não tem problema, só um pouquinho, que aí fica mais fácil de vocês acompanharem. Até o formato que ela escreveu, que ela bota assim, até onde? Estão visualizando, né? Sim. Deixa eu aumentar aqui que fica melhor. Aqui. Ficou melhor. Ela bota. Não tem título, tá? Porque ela tá contando alguns episódios, então ainda não tem título o relato dela. Até onde? Essa foi a primeira escrita dela, a primeira versão. Depois, a segunda versão, ela conta outro episódio. Ela não dá continuidade a esse. Ela vai fazendo blocos, que eu acho que vai muito ao encontro do que a... esqueci o nome, perdão. A professora que falou. Ai, que vergonha. Eu com o nome... Seria Celiane. Desculpa, Celiane. Bom, mas a professora faz isso. Então, ela diz assim... Até onde? Que eu provoquei a pergunta, como cheguei até aqui? Por isso ela diz, até onde? Aos 68 anos? Com 20 pinos no corpo e com medo de caminhar sem bengala? Será que eu sou isso? Medrosa e caquética? Será que os meus anos se resumem a isso? Será? Sei lá. Acho que foi muito caminho, então vamos começar a percorrê-lo. Fui mal criada por meus avós paternos. Graduação em Sociologia e Ciências Políticas na PUC do Rio de Janeiro, mestrado em Ciências Políticas, assisti ao primeiro Rock in Rio, sofri com a Veja,
Cazuza agonizando em praça pública. Vivi e deixei viver, com perdas. Faltava algo. Amor? Do Rio de Janeiro para Belém, no Pará. Sucesso profissional, estabilidade. Férias em Florianópolis. O amor quando acontece. Literalmente flechada por Cupido e abençoada por Eros. Madame Ivone, la luna está celosa de su belleza. Da família burguesa do Rio de Janeiro ao lumpen em Buenos Aires. Daí começa a minha história como professora de português de língua estrangeira, que se entrelaça com o amor que me levou a morar em Buenos Aires e dar uma guinada na minha vida profissional. Rio de Janeiro, Belém, Florianópolis. Era carioca da gema, indo em busca de sonhos e novas experiências. 1996, ao chegar em Buenos Aires, a Fundação de Centros de Estudos Brasileiros era o lugar de brasileiros que buscavam cursos de língua e cultura. Não só para manter a conexão com o Brasil e a brasilidade, tipo matar a saudade da coxinha, como também para fortalecer conhecimentos e aumentar a bagagem acadêmica. Dito e feito, fui ao centro e levei meu primeiro choque cultural. Morava em santos lugares, pegava trem e metrô. Um dia, na Praça São Martim, usando um caftan verde como um papagaio super colorido e um brinco de pena lá do mercado Vero Peso de Belém, logo me dei conta que estava fora do contexto urbano portenho. Pensei, preciso de terninhos básicos, preto, azul, marrom, para passar despercebida. Invisibilização social. Deu certo. Currículo embaixo do braço, fui dar início a mais uma virada na minha vida. Só a sociologia não era suficiente. Precisava da formalização do conhecimento da língua portuguesa, para trabalhar e exercer a formação de professora, a profissão de professora. Embora essa sempre tivesse sido a minha vocação. O professorado de língua portuguesa, de português para língua estrangeira, era o que eu estava buscando. 1997, marcou o início de reflexões. Pensar que eu era a rainha da cocada. Decepções. Constatar que não era. Desafios. Voltar como aluna à sala de aula. Incertezas, convívio com profundas diferenças no cotidiano, pois morar em outro país implica adaptações e aceitações que, como todo estrangeiro, precisei enfrentar. Ao terminar o curso, passei a ministrar o curso de Cultura Brasileira no professorado de língua portuguesa da Fundação Centro de Estudos Brasileiros, que, com o passar dos anos, passou a se chamar Formação Sociocultural do Brasil, 1, 2 e 3. Como já integrava o professorado, recebi e aceitei o convite de minhas ex-professoras para planejar um curso de conversação que unisse a língua e a cultura brasileira para cursos regulares. 1999, passei a lecionar o curso Panorama da Cultura Brasileira. O fato de ter morado em 3 países diferentes, ou melhor, o fato de ter morado em 3 diferentes regiões brasileiras era o mote ideal para colocar em prática conhecimentos que mobilizassem os alunos e também despertasse o interesse e a vontade de fazer uma viagem. Deu certo. Há alunas que me acompanham nessa trajetória há mais de 20 anos. A partir desse ponto, veio a vontade de misturar minhas histórias pessoais com o conhecimento de cultura e história do Brasil. Após algumas adaptações, o curso passou a se chamar Brasil em Foco, com o objetivo de aprofundar os conhecimentos sobre o Brasil e os brasileiros, a partir da leitura e interpretação de textos acadêmicos, literários, jornalísticos e outras mídias. Captar a atenção e o interesse de alunos estrangeiros não é tarefa fácil. Para isso, veio uma imagem muito clara na minha cabeça. A língua como um corpo nu, sendo vestido pelo manto colorido da cultura.
Foi a metáfora que utilizei para desenvolver os temas que seriam abordados. A trilogia Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque, de Holanda, e O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, traduzem, ao meu ver, a interpretação do Brasil, na qual se encontram a idiosincrasia dos brasileiros, e que me permitiu tecer um viés que traça o rumo da construção da identidade brasileira, que foi e é e será sempre o objetivo do curso: divulgar e difundir a língua e a cultura. Planejar e pôr em prática um curso para alunos que, em sua maioria, têm perfil acadêmico universitário e alto nível socioeconômico, embora muitas vezes com uma visão edênica, tem sido um desafio. Assim, o curso se estruturou iniciando com as noções de história do Brasil, apresentação de suas regiões e diversidade cultural, despertando a curiosidade investigativa. A partir dessa etapa, os alunos realizam pesquisas sobre os costumes, a culinária, as práticas religiosas, as tradições, entre outros aspectos, além de mapear o vasto território com suas diferenças climáticas, econômicas, social e cultural, principalmente a diversidade e a miscigenação que nos torna tão únicos. Pouco a pouco, arte, literatura, música, anedotas, expressões idiomáticas, tanto do Brasil quanto da Argentina, foram sendo incorporadas ao programa do curso. Ao longo desses mais de 20 anos, tenho sentido o peso da grande responsabilidade de falar de mais de 500 anos de história sociocultural do meu país. 2024, muitas opções de desdobramentos. Muitos alunos passaram por minha sala de aula. Nesse trânsito de ensinar e aprender com uma variedade de alunos, inclusive de outras nacionalidades, fez com que eu abrisse o leque de opções a descobrir e a apresentar. Atualmente, o curso especial Brasil em Foco tem o objetivo de divulgar e difundir a língua e a cultura brasileira, possibilitando que o aluno aperfeiçoe a competência interativa, objetivando as trocas sociais em um ambiente permeado pela cultura brasileira. A cada quadrimestre, procuro apresentar as facetas desse Brasil cultura, miscigenado, diverso e controverso. No quadrimestre passado, convidei o grupo para conhecer e pesquisar a cultura portuguesa europeia e africana, bem como a cultura indígena brasileira. Neste quadrimestre, tenho mais um desafio: apresentar e conhecer personagens extraordinários do Brasil e da Argentina. Enfim, ainda continuo aqui. Então, esse foi a primeira versão do relato da professora. E é muito bonito porque ela inicia contando primeiro dela, né? Como ela chega. E ela vai trazendo momentos, né? Como é uma professora de muita trajetória docente, ela já tem 68 anos e está na ativa, com muita vontade ainda de trabalhar, ela vai fazendo um relato mais da sua trajetória, né? Eu vejo como uma linha do tempo, né? Eu vejo como uma linha do tempo. E aí depois ela foi continuando, ela traz outros episódios, assim, e aí agora eu convido ela, são 3 ela apresenta. Então agora na versão final eu disse para ela, bom, agora tu tem que só trazer um título que costure os episódios, para que quem lê teu relato entenda por que tu contou o primeiro, o segundo e o terceiro, né? Para quem organiza em momentos assim distintos, né? Mas é um relato que tem teoria? Tem. Vocês entendem que tem teoria? Tem o que ela acredita na sala de aula dela, né? E se não tivesse, tem outros que não tem, né? E tá tudo bem. Tem uma professora que faz uma narrativa muito linda, ela é professora negra, e ela resgata como cheguei até aqui desde a sua ancestralidade. Então, esse movimento de escrita, não existe um formato único, né? Que bom que não existe, né? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Marlice.
Olha, eu não poderia deixar de comentar, né? Primeiro, agradecer a oportunidade que a diretora abriu na escola para o Rei de Cirandar, né? Para a Belinha, que é uma pessoa incansável, que está sempre pesquisando, né? E o que eu trouxe, né, para falar para os meus colegas na roda de conversa foi a interdisciplinaridade, e eu teria várias outras coisas para comentar, né, várias outras práticas pedagógicas, mas uma que me tocou, digamos assim, foi um trabalho interdisciplinar que a gente fez na Escola Manuel Vicente, né, eu não poderia deixar de falar, que foi uma coisa muito... foi gratificante. Eu fico até emocionada quando a gente vai falar sobre esse projeto, porque eu estou fazendo mestrado em tecnologia na educação, né? Já estou para qualificação agora, né? Talvez a minha defesa para o ano que vem a gente não sabe data ainda, mas eu lembro que foi bem uma das disciplinas que eu estava trabalhando, e no intervalo dos 15 minutinhos, aqueles 15 minutinhos do recreio, que a gente chega na sala dos professores, 5 minutos já foram, porque a gente conversa com alguém, porque um aluno, né, não terminou e tu aguarda, enfim, acabam sendo 10 minutos e olha lá, para o cafezinho e para o banheiro, né? É esse o espaço que a gente tem. Nesse intervalo dos 15 minutinhos, a Isabel me perguntou, e aí, como é que está o mestrado, o que tu está gostando, e não sei o quê. E eu disse, olha, estou trabalhando uma disciplina que era ciência, que faziam seminários e tal, depois ficava disponível na FURG, que a FURG é a instituição que a Isabel faz o doutorado, e eu tecnologia numa outra universidade, e a gente cruzou isso. E a Isabel diz assim para mim, que interessante, vamos fazer também um seminário, vamos trabalhar um seminário, né, com essa ideia. A gente teve uma troca ali, e tipo, ela buscou referencial, montamos um projeto e fizemos com o segundo ano do ensino médio, 4 turmas, né, Isabel, ou 3 turmas, não lembro bem assim, mas eu lembro que foi interessante da forma como a gente planejou organizar, que abrimos esse espaço para os alunos em grupos, dividimos em grupos, e ao invés de a gente dar o tema que eles escolhessem, diversos temas, não, a gente deixou amplo, eles escolheram os temas que eles gostariam de falar, relacionado com as 2 disciplinas, que a da Isabel era a iniciação científica e a minha projeto vida, 2 disciplinas novas na grade curricular, né, do novo ensino médio, e a gente juntou essas 2 disciplinas. A Isabel entrou, então, com toda a base, metodologia, pesquisa, objetivos, como formatar esse trabalho, como é que a gente faz um projeto, como é que a gente, linha de pesquisa, o que eles têm que buscar, como é que tem que referenciar, enfim, toda aquela estrutura. E eu fui apoiando naqueles trabalhos que eles escolheram o tema. Nisso, o que aconteceu? Eles poderiam escolher os temas e escolher o professor orientador desse projeto que eles estavam montando, né? A gente deixou claro que eles poderiam sim receber um não, porque os colegas trabalham 60 horas e daqui a pouco algum colega não estaria disponível, né, para eles convidassem e o professor recusasse. Tudo isso foi conversado. Só que eles escolheram o tema, escolheram os professores orientadores, né? Nenhum colega se recusou, todos os colegas trabalharam, colegas professores apoiaram como orientador desses trabalhos, né? Saíram temas fantásticos, fantásticos dali. E aí, depois disso, a gente fez um seminário, onde outra professora do quadro da escola foi convidada para avaliar o trabalho deles, a apresentação dos projetos. Saíram temas fantásticos, economia em Santa Vitória do Palmar, trabalharam com a professora de matemática. Saiu inclusão, um blog sobre inclusão, que eles, a cada ano, podem escolher um tema para abordar, que eu não lembro se foi autismo, eu acho que foi no primeiro.
saiu a customização de roupas, né, um tema sobre sustentabilidade, que a gente acredita agora que vamos escrever na Mostra Científica Regional da 18ª CRE. Então, assim, saiu coleta de lixo seletiva que eles levaram para conversar na Câmara dos Vereadores, né, e pedir apoio aos vereadores para que na cidade de Santa Vitória tivesse a coleta seletiva, que não está tendo. Nossa, foi muito, muito, muito gratificante tudo isso. Quando eu falo, eu me emociono porque eu acho que a gente não esperava, né, que esse trabalho fosse dessa grandiosidade. Aí tu podes me perguntar, mas por quê? Porque sim, porque hoje toda proposta que tu leva para o aluno, tem que ler, tem que pesquisar, e foi aceito na escola pelos alunos e pelos colegas. Os colegas também se dispuseram a isso, a sala do AE recebeu eles, né, e assim sucessivamente. Então, esse trabalho a gente levou para o Ibero-Americano. Esse projeto a gente levou para o Ibero-Americano. E esse projeto agora provavelmente vai para uma mostra regional. Então, quando eu falo desse trabalho, eu já cheguei a falar no mestrado, e o que o professor, eu terminei a fala e ele colocou, eu vou resumir, tiraram leite de pedra. Essa foi a frase que ele se referiu. Por quê? Da maneira como as coisas estão acontecendo, na maneira como a gente está sempre buscando algo novo para poder trazer o aluno para a sala de aula, para poder pegar a atenção dele. E a gente conseguir fazer todo esse movimento foi muito fantástico, assim, foi 10. Então, o que eu tenho a falar? Que, tipo, eu e a Isabel, durante todo esse processo aí, e até hoje, em outros processos e outros convites de prática pedagógica, de seminário, enfim, a gente escreve muito na madrugada, 1h, 2h da manhã. Ei, tu tá aí? Tô escrevendo tal coisa. E o que tu encontrou? Aí eu encontrei isso. E a gente faz essa troca 1, 2 da madrugada. Num desses dias de trabalho, assim, uma aluna entrou e viu que eu estava online. E disse assim, o que tu fazes essa hora? E eu disse, trabalhando, escrevendo. E ela, mulher, vai dormir, amanhã às 6h tu tem que vir para a escola. Então, assim, bem assim, mulher, eu tenho até a escrita, mostrei para Isabel. Então, eu acho assim, e tem uns grupos nessa turma que agora eu acredito que vai para participar da regional, da Mostra Científica Regional, pela 18ª CRE, que a gente chama assim, as leitoras. As meninas leitoras, que tem um grupo que lê muito, né, e que contribui muito também para o nosso trabalho. E eu queria dizer aqui, que talvez, não sei se a Isabel sabe, mas eu acredito que ela já deve saber, que quando a gente tem aula com eles dizem, com as pro-pesquisadoras, porque assim como a gente faz a leitura, que eles são leitores, eles nos olham como pesquisadoras. E não deixa de ser, né? Porque, assim, tu faz um mestrado, tu faz um doutorado, tu participa de um seminário, tu montas um projeto, e todos nós somos pesquisadores. Uma das coisas que a gente discute bastante no mestrado é que quando a gente fala assim, um cientista, qual é a ideia que a gente tem de cientista? Qual é que a gente imagina? Os cabelos tudo espetado, um óculos bem grande, um jaleco, não é assim que a gente pensa? Não, pesquisador é aquele, né, que busca algo novo todo dia e vai aprimorando tudo isso todo dia. Então, eu quero dizer para os meus colegas, para as minhas colegas, que todos nós somos pesquisadores, todos nós podemos buscar um amanhã melhor, um conhecimento melhor, uma prática pedagógica melhor, e basta a gente querer. Então, eu, assim, agradeço imensamente, né, de cruzar o caminho da Isabel todo dia, imensamente de ter cruzado já e participado, Aline, contigo nos projetos, e todos os meus colegas que apoiaram esse trabalho aí, e que estamos juntas, que nós, todo esse grupo, é um grupo só, porque nosso objetivo é o mesmo, é trocar as práticas pedagógicas, agregar e construir, e é isso que a educação precisa. E eu não tinha como não falar de tudo isso, entende? Porque eu tenho 25 anos
de profissão. E o que eu vivi nesse momento de participar desse trabalho no ensino médio, onde um aluno vai para o celular, ele não quer a tua aula, provavelmente muito difícil de copiar, e a gente se propôs a um trabalho desses, e eles, junto conosco, eu posso te dizer, nenhum grupo deixou de apresentar e dizer, eu não consegui, eu não fiz. Não, porque aquele que estava mais quietinho lá no canto, a gente cutucava, vamos dizer assim, eu e a Isabel, olha, o grupo não andou, Marlise, tu tem aula hoje lá? Tem, então entra lá, fala isso. Então, acho que também essa conexão que eu tenho com a Isabel é muito grande, nessa proporção de a gente pesquisar, escrever e sei lá, e sempre achar um tempinho, porque às vezes a gente diz, eu não tenho tempo para nada, mas a gente sempre acha e às vezes a gente se encontra na madrugada, né, afora, escrevendo. Eu acho isso tão lindo, porque eu consigo, por exemplo, trocar autores. Isabel, e esse aqui, o que tu acha? Marlise, eu tenho tal coisa. Eu vou te mandar o projeto, dá uma lida. Se tu quer mudar, tu muda. Aí eu mudo tal coisa. Isabel, acho que tal coisa eu vou ter aqui. Tá, mas quem sabe a gente faz assim lá no final. E isso é gratificante, porque todos nós somos iguais, os profs, todos nós procuramos o mesmo objetivo, e acho que o nosso sonho, não tenho certeza, é construir uma sociedade melhor, é trazer nosso aluno para a sala de aula. E para isso a gente tem que movimentar eles e nos movimentar. Gurias, eu acho que até falei demais, então é isso. Eu sei lá, eu amo, como falei para a Aline, amo Cirandar, amo estar em projetos, raramente me convidam para um projeto, para uma escrita, para algo que eu diga que não, eu sempre acho um espaço e eu amo escrever. Então, assim, muito obrigada pelo sábado, pela manhã de hoje junto com vocês. Beijão para todos. Muito bom, muito obrigada pelo teu relato. E acho que já estamos encaminhando, né? Já está no horário, meio-dia, e a Marlice acho que fez um bom encaminhamento na ideia de pensarmos isso, né? Na Rede Cirandar, todos nós nos constituímos e nos formamos como professores, como pessoas, como pesquisadores. Então, para mim, realmente é uma alegria enorme essa manhã. Quero agradecer a Isabel, a todas vocês. Foi muito, muito bom. Eu vou deixar aqui para escutarem, enquanto termina o almoço, essa fala do Sclier, que ele vai dizer, hablar com desconhecidos. Como vocês estão na fronteira, o espanhol é mais gostoso de ser escutado, né? Eu vou deixar aqui. E aí vocês escutem. Se quiserem, é lindo. Tem uma música. Eu coloco no grupo ali depois também, o pessoal. Já tinha colocado outro vídeo também, e o nome do Carlos Clia, para o pessoal pesquisar. Aline, olha, imensamente, né? Nós te agradecemos, né, por doar um pouco do teu tempo para estar aqui com a gente. Eu sempre digo assim que eu sempre tive pessoas inspiradoras no movimento, nesses meus movimentos pedagógicos, e eu sempre falo assim, a professora Maria e a Aline que me inspiraram, né, a seguir, né, esse movimento formativo, né? Eu entrei no concurso do Estado, e naquele, acho que foi o último ano assim, que a gente realmente recebeu ali da Secretaria da Escola, ali pela supervisão, que haveria o Cirandar. Só que não era aquela fase mais obrigatória, né? Era um convite às escolas, que não estava mais ligado à CRE, eu acho, aquele ano que eu participei. E eu lembro que fui eu e mais outra colega que participamos ali E até quando ela falou, o Cirandar, eu falei, Cirandar, mas para nós, do ensino médio, isso deve ser o pessoal da tarde, né? Cirandar, ciranda, cirandinha, imaginando alguma coisa relacionada, e eu fui pesquisar o que era, né? E aí, quando eu vi aquele movimento de investigar a própria prática, e eu sempre gosto, né, de participar de formações, e quando eu participo do primeiro encontro ali, eu me encantei pela proposta, pelas professoras que estavam ali, e ali eu já saí do primeiro Cirandar dizendo, é com essas pessoas que eu quero conviver, porque eu quero aprender mais. E aí eu comecei esse movimento de me preparar para o mestrado, eu fui pesquisar onde que essas professoras estavam inseridas dentro da FURG, né, aquele caminho que a gente vai investigando, pesquisando, né, e até hoje, então, né, eu estou fazendo parte, né, do Cirandar, vendo todos esses movimentos, né, que o Cirandar foi acontecendo, e culminou esse ano, né, que a gente teve a oportunidade de levar às nossas escolas, né, que eu digo as duas escolas que eu trabalho, tanto o Bernardo
quanto o Manuel Vicente, para o Íbero, né? E eu sempre gosto de ter as pessoas junto comigo, vendo o que eu estou vendo, vivenciando o que eu estou vivenciando. Então, para mim, foi mais prazeroso, assim, das gurias estarem lá comigo. A Elisângela, a Paola, a Marlise, se pudesse levar todo mundo, que ótimo, sabe? Todos nós aqui, enquanto grupo, participar desses movimentos, porque é muito lindo. Eu lembro que a Paola, né, na nossa roda, porque a Marlise, como eu estava em duas rodas diferentes, eu acabei ficando na roda do Bernardo, então eu não fiquei separada da Marlise lá na hora das rodas, mas na nossa roda, né, Paola, e acho que a Paola foi a primeira que se ligou, e muitos professores que se manifestavam ali de outros países, tinha um pessoal do Peru ali até comentando a questão, a dificuldade de liberação, né, pelas SMEDs, né, para poder estar presente lá, eram professores da educação infantil, professores dos anos iniciais, muito mais do que professores, né, gurias do ensino médio, anos finais, e quanto a gente percebe isso e a gente reforça, eu já tive a experiência de trabalhar com as crianças no laboratório de ciências e à tarde, como a gente trabalha também contraturno ensino médio, de conviver com as gurias, o quanto é importante as pedagogas, o quanto é importante o papel que elas têm com as crianças, né, nesse constituir, né, e a importância que elas têm também de serem escutadas, né, e a gente percebeu muito isso lá no Íbero, assim, a fala, sabe, o pessoal, elas falavam, trazendo, né, tudo que estava vivenciando nas salas de aulas, coisas, gurias, a Paola até se quiser contribuir, coisas que vocês também passam na sala de aula, que nós passamos, as mesmas problemáticas, né, o problema da questão da alfabetização, né, a questão das próprias cobranças, que hoje em dia já tem que passar, aprovar aluno, né, isso também é algo que acontece. A gente acaba chegando a alunos desmotivados lá nos anos finais, ensino médio, né, então, quanto é importante esses coletivos como o Cirandar, que nos acolhe, né, nós enquanto professores, né, da educação básica, que nos leva para esses movimentos, porque que oportunidade nós teríamos de estar lá no Íbero se não fosse o movimento do Cirandar, se não fosse o movimento dos coletivos. E assim aconteceu com os outros países, né, os coletivos deles que levaram eles para lá. A gente teve ano passado a etapa brasileira, né, as rodas do Brasil, foi muito legal, foi via Meet, que nem nós estamos aqui. Eu lembro na roda da Marlise, assim, quando a gente falava, né, dessa questão do nosso trabalho, as professoras de Minas, do Rio, que era na nossa roda, comentavam assim, nossa, vocês conseguiram fazer isso com os alunos, aqui a gente não consegue fazer isso. Então, são experiências que a gente vai também passando para outros colegas, que eles vão incorporando as ideias, a gente também incorpora a ideia dos colegas, né? Então, quanto é importante esses movimentos coletivos, essas rodas, como diz a Aline, pode ter 3, 4 pessoas, mas quanta coisa que a gente conversa, produz, projetos que saem dali entre 3, 4 pessoas. Então, não tem aquela coisa assim, mas imagina, a gente vai fazer o Cirandar, se a gente ficar só em 7 lá no final, que bom! São 7 pessoas que vão depois propagar isso, que estão conectadas, né? Então, a importância, né? Eu digo isso, a importância que o Cirandar tem na minha vida, né? Eu não digo teve, tem, né? E sempre terá, né? Eu imagino que tenha anos-luz pela frente, muitas coisas novas também, desafios novos, né, Aline? Que virão, né, de a gente sempre potencializar cada vez mais, e só agradecer e agradecer a vocês, colegas, por terem abraçado, também acolhido a ideia de estarem aqui juntos, um sábado, 12h03, aqui, segundo o meu relógio, estão aqui juntos, a Edinha também te amo, a Edinha, ela me dizendo assim, Aline, mas eu agora não estou na sala de aula, estou na substituição, como é que eu vou contribuir? 43 anos de magistério, e o dia só tem a contribuir, né? Tu é uma escola para nós, quanta experiência, quantas vivências, né? Porque não é o Cirandar contar o que me acontece hoje, é trazer, a gente mexe com a memória afetiva, né? A gente teve um movimento de palavras, eu lembro da Celiane, agora olhando para ela, quando a Júlia trouxe a música, né? Que a gente trabalhou palavras, né, Aline, dos primeiros relatos, cada roda está com as suas palavras, e a gente apresentou essas palavras em forma de nuvens, em formas, como que cada roda se organizou, né? E foi uma choradeira só, assim, porque mexeu muito com a memória afetiva, né? Então, a Júlia trouxe uma música ali que mexeu, né, muito também. Então, é isso que o Cirandar provoca, né? Essa conexão entre nós, né? Que os coletivos provocam essa conexão. Eu conheci a Cate, né? A Cate está aí quietinha, foi minha aluna do ensino médio. Hoje a Cate é colega na escola. Eu fui conhecer a história dela, porque ela é meu par, a partir do relato dela. Eu cruzo com a Cate mal ali, oi, boa tarde, a gente não conversa,
mas eu tenho a oportunidade de conversar com ela, com a Catiúcia, através do relato dela. Então, é isso que eu acho lindo, eu acho rico e que a gente não esquece, gurias, é algo que a gente diz que a gente é cirandeiro uma vez e cirandeiro para sempre. O professor fala, né? Complicado isso. Não sei se a Bia quer finalizar ou alguém queira comentar alguma coisa. Eu agradeço muito, né, por nós todas estarmos juntas nesse coletivo. Agradeço muito a professora Aline. Adorei a fala dela, é muito amorosa, muito acolhedora. Não tem como a gente não se emocionar com a fala da professora Aline. Já estou pensando em fazer algumas mudanças na minha escrita a partir da conversa, da fala da professora Aline. Muito obrigada e muito obrigada, gurias, por nós estarmos juntas, unidas por uma educação cada vez melhor. Eu que agradeço esse convite maravilhoso, estou à disposição, a Isabel sabe, né? É um prazer estarmos juntos nessa rede, fortalecendo a nossa rede. E é isso, que tenhamos aí um ótimo final de semana, né? Que descansem, precisamos. Um beijo enorme, muito obrigada, Isabel, obrigada, Berenice, obrigada a todas as profs, foi um prazer mesmo estar com vocês, muito bom. Tchau, Santiago, tchau! Obrigada! Que lindo, tchau! Tchau, gurias! É o mimoso. Tchau, Pro. Tchau, obrigada. Gurias, agora eu vou colocar os links lá, tudo no grupo. A Aline te envio depois as fotinhos também, os registros. Obrigada. E aí, depois que tiver a gravação prontinha, eu te envio também do encontro. Perfeito. Tá, registradinho. Tchau, tchau. Tá, gurias, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.